nós celebramos no dia 25 de dezembro o Natal. O Natal é a festa cristã mais celebrada em todo o mundo. De todas as datas cristãs que são lembradas, a data que mais é celebrada no mundo inteiro, com certeza é o Natal. Para nós, a igreja, a data mais importante, é claro, é o tempo da ressurreição de Cristo, a Páscoa, né? Nós celebramos também o nosso Cristo ressurreto, nosso Redentor vivo. Mas o Natal também, que celebramos o nascimento de Cristo em Belém, é muito celebrado, e no mundo é a data cristã mais celebrada. É bem verdade que nem sempre é celebrada mundo afora, pelas muitas cidades, muitos países que a celebram, como deveria ser. Dona Lohan mesmo visitou agora Curitiba, no início de dezembro, é uma das cidades do Brasil que se empenha na celebração do Natal. Ela pôde participar de várias celebrações lá em diversos lugares na cidade, e ela veio comentando comigo que em apenas 2 das muitas celebrações que ela foi, o nome de Cristo foi mencionado. Em uma delas, mais mencionado, falou-se da importância de Cristo, do Filho de Deus que veio ao mundo, da salvação, da vida que Ele deu, do sangue que Ele verteu, né, de qual foi o propósito da sua vinda, por que veio, para que veio, né? Numa outra foi apenas mencionado, nós celebramos o nascimento de Cristo em Belém, só isso. E as outras celebrações todas, né, foi dirigida e foi dando foco em outras coisas, né, mas nem se mencionou o Senhor do Natal, que é Cristo. Então eu quero meditar com vocês nessa noite, e quero lembrar, né, o que é o Natal. E nós só podemos saber de fato o que é Natal se nós reconhecermos de fato, soubermos de fato quem é Jesus. Quem é o menino que nasceu em Belém? Quem é essa criança que mencionamos, que celebramos? Que quando o seu nascimento houve uma junção entre o céu e a terra. Houve homens celebrando, houve pastores, houve magos, houve um pai e uma mãe, José e Maria, houve um presépio, houve animais lá, no presépio a manjedoura, houve uma cidade, a cidade de Belém, mas houve o cumprir da promessa de Deus, houve anjos nos céus, houve glória a Deus nas alturas, houve a menção de paz na terra aos homens, é a junção do céu e da terra, no agir de Deus, no propósito de Deus, com o envio do seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Ele é chamado Emanuel, porque é Deus habitando entre os homens. Ele é chamado Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, da sua iniquidade, e dos danos que o pecado pode produzir, e tem produzido na história, na vida, no viver de qualquer ser humano, da criança pequena ao ancião mais idoso. Então, o que é de fato o Natal, né? E nós vamos olhar para a palavra de Deus, para podermos entender melhor, né? E falarmos também da pessoa de Cristo. Não há como entender o valor e o que é de fato o Natal, se nós não sabemos de fato quem é Jesus. Essa era uma preocupação do povo, especialmente dos líderes religiosos, no tempo em que Cristo desenvolveu o seu ministério. Já tinha Jesus mais de 30 anos, ele já percorria cidades em Israel, lugarejos, vilas, povos, e os principais da religião judaica e os principais também da liderança política judaica queria saber de verdade quem é Jesus, quem é esse Nazareno, tá bom? O texto que nós vamos usar é Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, conforme Mateus capítulo 16, verso 13 a 20. Todo o capítulo 16, vocês vão ver pessoas querendo saber quem tu és. Se és mesmo filho de Deus, se é mesmo o Messias prometido, quais os sinais que tu fazes que pode de fato dar para nós a certeza de que tu és aquele que diz ser. Então Jesus vai voltar para os seus apóstolos, 12 pessoas, com quem ele convivia mais de perto, que o acompanhava de vila em vila, de cidade em cidade,
que vivia presenciando os milagres de Cristo, os discursos de Cristo, que se assentava à mesa com Cristo, que se hospedava com Ele nas hospedarias, ou às vezes dormia mesmo pelo caminho, mas sempre com Cristo, andando com Cristo. E Jesus vai trazer para estes homens, né, o desejo de saber, né, que o povo, como o povo estava identificando a pessoa de Jesus de Nazaré. Quem dizia o povo que ele era? E depois ele vai fazer essa pergunta de forma mais particular para os 12, que aos olhos de Cristo teriam melhor condição de dizer quem é Jesus, né? Quem eu sou? Porque a multidão o acompanhava, a multidão via milagres, a multidão ouvia ensinos, mas a multidão não acompanhava e não era tão presente na vida do ministério de Cristo como os 12. Então primeiro ele quer saber o que é que o povo diz que eu sou. E depois ele vai perguntar aos seus apóstolos: e tu? E vós? Né? Vós, quem dizeis que eu sou? Tá bom? Mateus capítulo 16, eu vou começar a leitura lá no verso 13. E nós vamos ver o apóstolo Pedro trazendo a sua confissão de quem, de fato, ele entende ser Jesus, o Nazareno. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aí por enquanto, até o verso 20, tá bom? Por enquanto nós paramos a nossa leitura aí. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, à nossa vida, na reflexão que trazemos aí da sua bendita palavra. O que é o Natal? O Natal só tem um verdadeiro significado para nós, um verdadeiro sentido para nós, se nós soubermos quem é Jesus. Quem é o menino que nasceu em Belém? Qual o propósito da sua vinda? Qual a missão que ele veio cumprir, realizar? O que Deus, o Pai, tem na mente? Qual o propósito que ele está realizando na vida de seu filho quando o envia ao mundo? Porque Jesus é aquele que vai deixar o seu trono lá da glória. Sendo ele Deus, diz o texto bíblico, ele vai se esvaziar, assumir forma humana, a aceitar ser de carne e osso. Um Deus que não tem sofrimento, que tem poder sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos, em todo o tempo, que é Senhor de tudo, que é Senhor de todos. Um Deus que não sente cansaço, de repente está com cansaço, que não tem necessidade de se alimentar e agora precisa se alimentar para sobreviver, que não sente sede, mas agora tem sede, que não podia sofrer sofrimento, açoites, de dor, e que agora está sentindo dor, está sentindo sofrer, o padecer na carne. Ele esvazia de si mesmo, ele assume forma humana, porque há um propósito no coração do Pai, que precisa ser realizado. Uma promessa que precisa ser cumprida. Então ele está caminhando com seus discípulos já há algum tempo, ele vai se revelando como o enviado de Deus, o Filho de Deus, a luz de Deus, o Verbo de Deus, quem que se encarnou. Ele vai mostrando que ele e o Pai é um só, de que cumpre a ele na terra fazer a vontade do Pai,
de que ele não vem para ser servido, mas para servir, e servindo vai dar a sua vida em resgate de muitos. Há todo um contexto nos ensinos de Cristo, apontando de fato para ser Ele o Deus na terra, o Deus encarnado, é filho do homem, é filho de Deus, uma natureza divina, uma natureza humana, com toda a sua perfeição, e caminhando entre os homens, e realizando sinais e prodígios, e se compadecendo das pessoas, e instruindo os corações das pessoas com seus belos discursos. O Senhor Jesus vai se revelando e revelando em si o propósito que tem o Pai Celeste com a sua vinda ao mundo. Ele é de fato o Emanuel. Deus está visitando a terra, Deus está andando entre os homens, Deus está sentando com eles à mesa. Está acontecendo na terra algo que nunca aconteceu. Os deuses sempre são aqueles que recebem ofertas, oferendas. Agora Deus está se oferecendo, se ofertando, ofertando seu filho, sacrificando seu filho, em favor do homem. Há princípios novos, há valores novos, há fatos novos que estão acontecendo, que estão surgindo. Possibilidades novas vão surgir na nova vida que Deus em Cristo está trazendo, no novo reino que Deus em Cristo está estabelecendo na terra, junto aos homens. Então ele quer saber se o homem está entendendo a mensagem de Deus, se o homem está percebendo de fato quem ele é, se o homem está tendo compreensão do que Deus está realizando com a sua vinda na terra. E aí ele pergunta para as pessoas: quem diz o povo que eu sou? E a resposta que os discípulos têm, porque enquanto Jesus está ensinando, está curando, enquanto Jesus está fazendo sinais e prodígios, enquanto ele vai conversando com as pessoas, tratando com as pessoas, né? Andando daqui para ali, os discípulos vão andando no meio do povo, e é claro que eles estão ouvindo o que o povo está comentando, né? Vem pessoas falar com ele, e ele quer saber, dentro daquilo que vocês estão percebendo, quem o povo diz que eu sou? Quem que a nação de Israel, que o ser humano com quem eu tenho tratado, tem reconhecido que eu sou? O que eles dizem que eu sou? O público primeiro de intenção de Cristo é o povo, é a multidão. E os discípulos vão revelar para Jesus uma coisa, né, que é da compreensão do povo. O povo acredita que ele é como um dos profetas. O profeta em Israel é aquele que vem em nome de Deus para falar ao povo no seu tempo. Traz uma mensagem de Deus, traz um recado de Deus para a nação. Ele faz extraordinários, Deus toma a sua mão, a sua boca para realizar extraordinários, mas ele é um profeta. Como já havia sido Elias ou João Batista, muito recentemente, porque João Batista foi o precursor de Cristo, ou Jeremias. Os discípulos vão citar alguns grandes profetas de Israel, e vai citar o último dos profetas, João Batista, o precursor, que vem preparar o caminho, que apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que no momento do batismo de Jesus, e foi João Batista que o batizou, disse: olha, eu não posso batizar, eu tenho que ser batizado por você. E Jesus falou: vai aí, cumpre o seu propósito, realiza o batismo. E ele não só teve o Filho, consciência de que Jesus era o Filho de Deus, mas ele ouviu a voz do próprio Deus dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. E um Espírito de Deus, a figura de uma pomba, veio e pousou sobre a pessoa de Jesus de Nazaré, o Cristo. A Trindade Santa se revelando aos olhos de João Batista, para que ele pudesse confirmar ainda mais a sua certeza, a sua convicção de que aquele não é um personagem qualquer, e não é também apenas um profeta, ele é aquele de quem os profetas falaram. Então a multidão acredita que Jesus é um profeta, como outros que já haviam passado por Israel, um grande nome, um grande profeta, um profeta que estava se destacando pelos seus atos, pelas suas palavras, pelos seus ensinos, pelos propósitos que Deus realizava através da sua vida, da sua presença, da sua vinda ao mundo.
Então é a convicção que o mundo tem. Nós poderíamos dizer que o povo, o mundo, no geralzão, o Natal para eles é muita coisa. O Natal pode ser o Natal das luzes, né? Enche a cidade de luz, fica tudo muito bonito, muito brilhante, muito aceso, né? É época das luzes. Natal é tempo de luz. Natal pode ser também para o mundo, né, o momento de se dar reconhecimento às pessoas com troca de presentes. Você tem um certo sentimento, uma certa gratidão, um certo carinho por alguém, né? E você então vai comprar uma lembrancinha para expressar aquele carinho que você tem, aquele reconhecimento que você gostaria de dar. Pode ser gente da família, pode ser gente de fora da família, pode ser um vizinho, pode ser um colega do trabalho. Natal é tempo de reconhecer as pessoas e de trocar presentes. Natal pode ser tempo de ajuntamento, celebração com a família, celebração com amigos. Colocar alguma coisa na mesa para a gente compartilhar, né? E juntos celebrar a nossa amizade, o nosso convívio, a nossa irmandade. Natal pode ser, para muitas pessoas, apenas oportunidade de quê? De celebrar com a família, de se ajuntar a uma mesa. Para alguns, o Natal tem como personagem principal nem Jesus, é o Papai Noel. Ele é a figura principal, a figura central. É ele que vem na noite de Natal, é ele que traz presente para as crianças, é ele que faz a saudação de Natal para todo mundo, é ele que traz a alegria do Natal para as pessoas. É ele que é celebrado, é ele que é procurado, é ele que é buscado, é ele que é esperado, né? Então, o Natal, para o povo, para muitas cidades, em muitas celebrações, é tudo, menos Cristo. Então, é isso que Jesus quer saber. O que diz o povo que eu sou? Dependendo como ele contempla o celebrado do Natal do ser humano, ele vai percebendo o que ele é para esse ser humano, o que ele representa para esse ser humano, para essa pessoa. O que essa pessoa tem de conhecimento dele, de convicção de quem ele é, do porquê ele veio, da importância daquilo que ele realizou, daquilo que ele fez. Então, o que é o Natal para você? O que tem sido, né? Qual que é o maior significado? Não quer dizer que você não possa dar presentes, não possa reunir família, é bom fazer essas coisas. Não possa celebrar com a cidade, com muitas luzes, não há problema nisso. Mas nós não podemos deixar de ter, de viver e de celebrar o Natal com a pessoa mais importante, com aquela que dá de fato sentido e razão ao Natal. Quem é Jesus para você? Muita gente celebra o Natal, mas não sabe nem quem é Jesus. Não sabe nem por que ele nasceu em Belém. E se souber, se for informado de que nasceu ainda de uma virgem, vai falar um absurdo um negócio desse. Essa história está ficando um pouco louca. Porque o Natal que essa pessoa celebra e o conhecimento que ela tem de Cristo não tem nada a ver com o Natal que a Bíblia nos revela. Com o Natal que, como cristãos, precisamos celebrar de fato. Então, Natal sem Cristo não é Natal. Sem o nascimento de Cristo em Belém, nós celebramos alguma festa, algum ajuntamento, alguma celebração aí especial do ano, mas não é o Natal que Deus nos chama, nos convida a celebrar com Ele, como celebrou com pastores, com reis magos, com anjos, no presépio em Belém. Quem diz o povo que eu sou? Muita gente não sabe quem é Jesus e celebra o Natal dando foco naquilo que quer dar foco, celebrando aquilo que quer celebrar. Mas às vezes nem sabe quem é o Senhor do Natal de verdade. Então ele se volta para os discípulos. E ele vai dizer então para os discípulos: mas e vós? Vocês que estão mais próximos, que convivem comigo mais tempo.
que quando eu levanto, você levanta, que quando eu sento, vocês se sentam, que quando estamos à mesa, vocês estão à mesa. E quando eu vou para um local ou para outro local, vocês estão sempre me acompanhando. Vocês, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês podem dizer que eu sou? Porque o povo e para o povo parece que está claro. Eu sou um profeta como qualquer outro. Alguém que vem em nome de Deus, mas não é o Messias prometido. Não é o Filho de Deus na terra. É um homem que recebeu a missão de ser profeta. Para falar em nome de Deus, para agir em nome de Deus. E Pedro então vai fazer essa declaração grandiosa, dizendo: o Senhor não é um profeta, o Senhor é aquele de quem os profetas falavam. O Senhor é o Messias prometido. E eles vão conectando a vida de Cristo com as profecias. O menino que ia nascer de uma virgem, o menino que ia nascer em Belém. Por isso que os magos, quando eu li o primeiro texto aqui, aos magos vindo do Oriente, guiados por uma estrela, eles vão ao palácio de Herodes em Jerusalém, e eles querem saber, onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É claro que tem que procurar um rei num palácio, por isso eles vão no palácio de Herodes, na capital de Israel, Jerusalém. Mas a criança não está ali, e Herodes não sabe onde ela deveria nascer, porque ela não é especialista nas profecias. Ela chama os escribas, chama os fariseus, chama os principais sacerdotes, chama os principais da religião judaica e pergunta, conforme os escritos aí, aonde esse menino ia nascer? E eles vão lá e descobrem, conforme o profeta, em Belém de Judá. E leia o texto, e tu, Belém, terra de Judá, não és a menor, porque há de nascer ali aquele que há de reinar eternamente sobre Israel. E os magos são conduzidos a Belém e contemplam o menino, e a mãe do menino Maria, e o pai do menino José, e o adoram, e lhe dão ali os seus presentes, as suas preciosidades, e depois retornam, não pelo palácio do Herodes, porque foram advertidos pelo Senhor tomar um outro caminho. Mas Pedro, se levantando, em nome dos apóstolos, ele vai dizer, Senhor, tu és o Cristo. Cristo no hebraico é a mesma expressão Messias, Cristo no grego é a mesma expressão Messias do hebraico. O Cristo do Novo Testamento é o Messias do Velho Testamento. Tudo que cabe à pessoa de Cristo no Novo Testamento foi proclamado pelos profetas e pelo Senhor junto a Israel no Velho Testamento, em hebraico, em razão do Messias que haveria de vir. E as profecias vão se cumprindo em Cristo. E Pedro e os apóstolos estão acompanhando Cristo mais de perto, estão comparando a vida de Cristo com as profecias, e eles estão identificando de fato quem Jesus é. Tu és o Cristo. O Senhor veio para se tornar o rei dos judeus. O Senhor é da raiz de Davi. O Senhor veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Isso tudo eles vão identificando. Para ele está muito claro, Jesus não é um profeta, Jesus é o Cristo. O menino que nasceu em Belém é o Messias prometido por Deus a Israel. E Jesus então fala algo muito interessante nesse texto, porque ele vai dizer assim, muito bem Pedro, você está certo. E olha que você está certo, porque não foi homem que te revelou, nem carne nem sangue, foi o próprio Pai Celeste, o meu Pai, que me enviou, que fez a promessa, que está estabelecendo aqui um reino com princípios, com valores novos, diferentes, diferenciados. O meu Pai que planejou e que executa todo o plano de redenção do ser humano por meio da minha vida, por meio do sangue que eu hei de verter na cruz do Calvário, esse meu Pai te revelou. Jesus está dizendo que de fato Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Emanuel, Ele é aquele de quem os profetas falavam. Quem celebra o Natal tem que saber quem Cristo é. Por que Ele veio? Porque Deus quis alcançar o perdido com salvação. E por isso Ele precisava enviar o seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo
para nos salvar, é o cântico que nós cantamos, e perdoar. Na cruz morreu por causa dos meus pecados. E Deus o ressurgiu dentre os mortos, por isso vivo está, e é por isso que temos a certeza da vida eterna, que de Deus em Cristo vamos herdar, vamos ganhando, pela fé que exercemos no Senhor. Então Pedro está certo na sua declaração, de que Jesus é o Cristo, e ele foi revelado, diz Cristo, pelo próprio Deus. O Pai Celeste revelou o coração de Pedro. Olha que coisa bacana. É sempre Deus quem nos revela quem Cristo é. É sempre Ele que vai abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para entendermos quem é o menino que nasceu em Belém. Por isso que muita gente ainda não sabe quem é. Muita gente celebra o Natal ainda com um valor, com um foco diferente daquele que nós celebramos. Por isso que muitas cidades se reúnem, festejam, celebram, e às vezes em muitas celebrações, o nome de Cristo não é nem mencionado, porque há outros focos, há outros personagens, há outros propósitos, existe uma outra ideia do que seja o Natal. Mas há uma curiosidade maior aqui, porque Jesus declara que Pedro está certo, que a declaração que ele faz é verdadeira, que foi o Pai, Deus Pai que o revelou. Mas ele diz assim: a nada dizeis dessas coisas a ninguém. Verso 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Há uma questão aí que nós temos que entender bem. Se Pedro está certo, se essa é uma verdade, se essa verdade é uma boa nova dos céus para a terra, o Filho de Deus veio para salvar o perdido, como os pastores receberam da boca do próprio anjo: eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a boa nova de alegria para vocês, para todo o povo. Se Pedro está convicto, se os apóstolos estão convictos de que ele não é o Messias, mas aquele de quem os Messias falaram, por que não declarar ao povo? Por que não dizer nada a ninguém? Se a boa nova tem que ser proclamada, se a semente tem que ser semeada, para que possa alcançar os corações e nos corações produzir os frutos. A resposta está nos versículos seguintes, e você pode abrir a sua Bíblia aí se quiser, ou acessá-la aí no seu celular. Eu quero começar a leitura no verso 21. Eu quero que você entenda de que Pedro tem a declaração certa, mas a compreensão errada de quem é o Cristo. Ele sabe que Jesus é o Cristo, mas ele compreende a figura de Cristo diferente de como Deus a compreende, de como Cristo é de verdade. E aí, a partir do verso 21, do capítulo 16, nós vamos encontrar o texto da palavra de Deus dizendo: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha, Jesus acaba de aplaudir Pedro, de reconhecer que Pedro tem uma declaração, uma confirmação do próprio Pai, de que ele é o Cristo, de que ele é o Messias. Agora ele diz que o entendimento de Pedro sobre o Messias é entendimento conforme os homens, e que não é revelado por Deus.
mas é que vem do pensamento revelado do próprio diabo. E é por isso que nós começamos a entender por que Deus disse aos seus discípulos, Jesus disse aos discípulos: não dizeis disso nada a ninguém. Porque eles sabiam quem Jesus é o Cristo, mas eles precisavam entender ainda a missão que Cristo tinha. Quando ele começa a falar da sua missão, e ele começa a fazer no verso 21, ele começa a dizer: eu vou ser rejeitado pelos principais anciãos do reino, dos judeus. Vou ser maltratado por eles. Vou ser preso. Vou ser açoitado. Vou ser morto. E vou ressuscitar ao terceiro dia. E antes de Pedro perceber até que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, ele já chama Cristo à parte e começa a reprová-lo. Senhor, nada disso que o Senhor está dizendo vai acontecer. Se o Senhor é o Cristo, isso não pode acontecer. Se o Senhor é o Messias prometido aos judeus, o Senhor não pode morrer. O Senhor não pode ser rejeitado pelos principais do reino, porque os judeus acreditavam que o Messias enviado por Deus seria primeiro somente para eles, e seria um rei governante político, que os libertaria de todo o jugo de escravidão de qualquer povo, de qualquer tribo, de qualquer pessoa. E um rei que vai se assentar no trono de Israel não pode ser rejeitado pelos principais líderes religiosos e políticos dos judeus, porque senão ele não tem apoio para se assentar no trono. Ele não pode ser rejeitado por eles. Um rei que vai se assentar no trono, que vai tornar Israel uma nação liberta dos cativeiros, e agora no tempo de Cristo, sendo subjugado pelo Império Romano, não pode morrer, ele tem que viver, ele tem que vencer o inimigo, ele tem que juntar exército. E o que os discípulos acreditavam quando diziam que Cristo era o Cristo, o Messias, que Jesus era de fato o Messias, é que em algum momento ele ia montar no cavalo branco, aproveitar a popularidade, convocar um grande exército, se voltar contra o Império Romano, vencer o Império Romano e estabelecer um reino que jamais teria fim em Israel, que nunca mais seria desfeito por povo, por nação, por tribo nenhuma. E o seu reino então seria um reino sem fim. Ninguém mais ia subjugar Israel, ninguém mais ia invadir as suas terras, ninguém mais ia tornar o seu povo escravo. Era esse o Messias que eles aguardavam. Então, quando Jesus começa a dizer na sua missão, Pedro o reprova. Pedro diz: alto lá, se o senhor for e se a sua vida tomar o rumo que o senhor está dizendo aqui, o senhor não vai ser o Cristo. O senhor diz que eu estou certo, mas o senhor diz que vai ser rejeitado pelos principais dos judeus. O senhor diz que eu estou certo, mas o senhor diz que eu vou ser morto, rejeitado pelo povo. Que rei dos judeus é esse? Que reino sem fim é esse que vai ser estabelecido? Que vitória é essa que o Senhor vai trazer para livrar Israel, né? Para libertar Israel? Então acreditávamos que Cristo, o Messias, seria um rei político. Acredita que Judas traiu Jesus, foi por ganância, ele queria recuperar um pouco dos recursos, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo de baixa ralé, o escravo mais barato possível de ser comprado no mercado. Mas alguns estudiosos dizem que ele o fez porque aí ele colocaria Jesus numa situação tal de prisão, de julgamento, de que ele assumiria o papel de Cristo e organizaria o exército e montaria no cavalo branco e libertaria Israel do jugo da escravidão romana. Então eu coloco ele numa situação de sinuca de bico,
num beco sem saída, e ele tem que assumir o papel de Messias, de Cristo. Ele tem que juntar o exército, senão ele vai ser morto. Ele tem que sentar no trono e vencer a nação que quer subjugá-lo e matá-lo, e ordenar a sua morte por crucificação. Então, quando nós celebramos o Natal, não adianta nós sabermos apenas que Jesus é o menino que nasceu em Belém. Nós temos que entender a missão. Por que é que ele veio? O que trouxe Jesus ao mundo? O que fez com que ele esvaziasse de si mesmo e assumisse forma humana? Qual a importância do nascimento dessa criança? Da vida dessa criança, do papel, da missão que essa criança cumpriu, já na sua fase adulta. O que essa criança representa para a humanidade, o que essa criança representa para mim. É mais do que saber quem ele é. É saber o que ele tem a ver comigo, com a minha história, com a minha vida. Ele não transformou Israel numa potência mundial. Ele não livrou Israel de ser subjugada pelo Império Romano. Aliás, o Império Romano vai castigar ainda mais os judeus, vai castigar ainda mais Jerusalém, vai destruir totalmente Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. A coisa vai apertar mais, o jugo vai ser ainda pior, o peso vai ser ainda maior. Jesus não os livrou. Por isso muitos dos judeus não aceitam que ele era o Messias, que é o enviado de Deus, estão aguardando o enviado de Deus que vai livrá-los, que vai reinar sobre eles como um reino político. Estão aguardando o Messias, porque não entenderam a missão. A missão que Cristo traz é a missão de estabelecer um reino eterno, um reino que não é desse mundo. Quando Pilatos vai interferir e vai julgar a Cristo, e vai perguntar para o próprio Jesus: tu és o rei dos judeus ou não? Fala aí, você não sabe que eu tenho poder nas mãos para mandar soltar ou para mandar matar? Primeiro ele vai declarar: nenhuma autoridade teria se não viesse do Pai Celeste, se o meu Pai não lhe desse. Mas depois ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo, não é um reino político, não é um reino terreno, não é um reino de alguém que senta no trono e governa agora e amanhã não existe mais, não é um reino que estabelece o império, que passa com o tempo, como o Império Romano também passou. Temos que entender a missão de Cristo. Ele vem para uma coisa maior, ele vem para um negócio eterno, ele vem para levantar valores que não são corroídos com o tempo, para estabelecer verdades imutáveis, mesmo com toda a mudança do mundo. Ele vem para alcançar o perdido com perdão. Ele vem para fazer pela humanidade o que a humanidade não poderia fazer. Livrar Israel de uma nação que ela é subjugada, um ser humano, um governo bem estabelecido, bem estratégico, um exército bem treinado, podia fazer. Mas o que ele faz naquela cruz, nenhum exército, nenhum rei soberano, nunca pôde fazer, por eles nem por nós. Por isso que ele vem para dar a sua vida. Por isso que ele vem para verter o sangue inocente. Por isso que ele vem para ser o salvador daquele que crê. Mas para nos livrar, não de um cativeiro político, mas do salário do pecado, que é a morte. Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, e Deus nos deu vida na pessoa do seu Filho Cristo. E Jesus agora é o salvador daquele que crê, é aquele que pagou o preço, o alto preço na cruz do Calvário, daqueles que confiam na sua entrega, no seu amor em favor de nós, porque Ele nos amou primeiro, nos amou quando éramos ainda pecadores. Então, celebrar o Natal não é só entender que Jesus, que nasceu em Belém, é o Messias prometido, é entender a missão dele, e o que essa missão tem a ver com a minha vida, porque se o Senhor não viesse, eu passaria a eternidade da minha alma longe de Deus,
A minha eternidade seria eternidade de dor, de sofrimento, de choro, de ranger de dente. Eu continuaria morto e destituído da glória de Deus no porvir, na eternidade, depois que eu fechasse os meus olhos aqui nessa terra. Mas agora que Cristo veio, que pagou o alto preço do meu pecado na cruz, eu posso fechar os olhos aqui na terra e abrir os olhos para viver o gozo de um reino eterno com o Senhor, de uma vida eterna com Deus, de alegria e paz para todos sempre. Porque eu não vou pagar pelo meu pecado, porque Ele já pagou. Porque não é em razão daquilo que eu sou, ou daquilo que eu possa fazer, em razão daquilo que Ele já fez, e da fé e da confiança que eu exerço, no nome de Cristo, o Filho de Deus, que veio dar vida por mim, que veio perdoar o meu pecado, que veio me purificar da minha injustiça. Então, meus irmãos, nós celebramos o Natal, mas nós temos que saber, temos que proclamar quem de fato é Jesus. Qual a missão que Ele veio cumprir? Se Cristo não nascesse em Belém, se Ele não cumprisse a sua missão em Jerusalém, o que seria de nós? Como estaria a nossa história? Se a luz de Deus não brilhasse na terra, se Deus não rompesse os céus e visitasse a terra com a sua compaixão, com seu amor, com sua graça, com sua bondade, o que seria de nós? Mas louvado seja Deus por Cristo, o príncipe da paz, o caminho, a verdade, que promove vida, que nos conduz a Deus, que faz de nós filhos de Deus, que faz de nós herdeiros do reino de Deus e da vida eterna que Deus dá por meio de Cristo. Graças a Deus por Cristo, o único mais suficiente mediador entre Deus e homens. Graças a Deus pelo príncipe da paz. Que celebremos o Natal, mas entendendo, compreendendo muito bem quem é o Senhor Jesus e qual a missão que Ele cumpriu. O que o Senhor Jesus fez? No que isso tem abençoado a minha vida? No que isso tem mudado a minha vida? No que isso tem me levado a caminhos de mudança, a caminhos de transformação? Porque Ele veio para trazer para mim uma nova vida, para abrir para mim novos horizontes, novas possibilidades, em razão do amor com que Ele nos amou, da vida que Ele ofereceu por nós. Que ao celebrarmos o Natal, celebremos com a alegria, com a gratidão daqueles que reconhecem que Jesus é de fato o Senhor, de que Ele é o Salvador daquele que crê, daquele que confia. Para alguns, vergonha. Para outros, loucura. Mas diz a Bíblia que para aquele que crê, poder de Deus que alcança o perdido com salvação e graça.